Precisa criar uma avaliação de desempenho do zero e não sabe por onde começar? Então fica aqui que a gente vai falar sobre o passo a passo da criação de uma avaliação de desempenho. Eu sou a Aline e aqui é a Academia WIT. Nós vamos dividir o tema da avaliação de desempenho em uma sequência de vídeos para que você possa acompanhar mais profundamente o passo a passo dessa avaliação, tá? Nós vamos falar sobre o que é essa avaliação de desempenho, por que ela é tão importante, quais as etapas da avaliação, então tem toda uma sequência de passos para a gente garantir uma boa avaliação de desempenho, quais serão as responsabilidades do RH e da liderança e como usar a matriz Nine Box. Então, o primeiro ponto para a gente conversar é sobre o que é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um processo que ocorre dentro das empresas para avaliar, reconhecer e desenvolver talentos. Esse processo ele vai identificar as potencialidades e os pontos de desenvolvimento para a evolução do time. Então, o líder no começo do encontro com o seu liderado, ele vai alinhar expectativas da sua contratação, qual é o objetivo que você tem na sua carreira, quais são as atividades que você tem que fazer, suas metas, né? Tem a cultura da empresa também, que é estabelecida no momento de alinhamento de expectativas, e esse vai ser o momento para eles avaliarem e conseguirem reconhecer esses talentos ou até também identificar os pontos de melhoria que eles precisam ter para próximos ciclos e próximas avaliações, tá? E aí eu sempre digo que esse é um momento muito aguardado pelos colaboradores. Então tem pessoas que elas vão sempre falando, daqui a 3 meses começa a avaliação de desempenho e eu ainda não concluí meu PDI ou algo do tipo, então esse é um momento muito importante. Então o RH precisa ter muito cuidado com a sua construção, né, com a sensibilização, o desenvolvimento dos líderes, para a preparação para esse momento mesmo e também para o acompanhamento. E claro, da liderança de executar, de avaliar, de preencher os questionários e também de contagiar os colaboradores por esse momento, né? Então a gente entende que para a gente garantir um bom resultado na empresa, os colaboradores também precisam estar dando bons resultados, né? E esse é um momento ideal para a gente acompanhar isso e conseguir medir mais rapidamente o resultado e como que a gente pode melhorar aqueles colaboradores, beleza? Então, os objetivos, né, de forma mais sucinta, é de ter devolutivas claras e construtivas, né? Então, a partir daqueles dados que a gente constrói na avaliação de desempenho, os líderes conseguirem dar devolutivas claras e construtivas, para que eles possam melhorar nos aspectos que eles precisam, nas competências que eles precisam, né? Identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria, trazer uma maior transparência. Então, quantas pessoas, ou até você mesmo, já participou de alguma empresa que você nunca recebeu um feedback, nunca recebeu uma avaliação, nunca soube realmente se você estava indo bem ou não, né? Então, o processo de avaliação de desempenho, ele traz muito essa transparência de como que está o seu resultado, ele dá um norte para o colaborador. Ela consegue te ajudar a saber qual é o próximo passo que eu preciso dar para construir, né, para crescer na minha carreira, né, dentro daquela empresa. Então ajuda também a avaliação de desempenho na tomada de decisões. Será que esse colaborador tem muito potencial, mas deveria estar em uma outra área? Ou será que não está dando certo, esse match não está funcionando? Ou ele já está trazendo mais resultado que a gente esperava para essa função e merecia um reconhecimento ou uma promoção, né? Então a avaliação de desempenho serve para tudo isso, né? E por último, valorização e reconhecimento. É um ótimo momento para a gente reconhecer com bônus, com promoção ou até com o próprio feedback, né? Sobre como que aquela pessoa está indo e quais são os próximos passos da carreira dela. Então, eu sempre digo que a relação empresa e colaborador tem que ser uma via de mão dupla. Então, os colaboradores precisam estar se sentindo parte do negócio e com possibilidades realmente de crescimento. Assim, eles vão conseguir entregar mais e trazer mais resultado para a empresa. Mas antes, a gente precisa falar sobre o ciclo de desempenho, porque a avaliação de desempenho ela não consiste só naquele momento e aí pronto, acabou, né? Então, digamos que você faça uma avaliação de desempenho semestralmente, não quer dizer que todos aqueles outros 6 meses você não fez nada relacionado a desempenho. Então, vamos falar sobre o ciclo, tá? O ciclo de gestão de desempenho, eu não consigo nem dizer exatamente onde ele começa, porque exatamente ele é um ciclo, né? Mas como a gente estava conversando aqui, ele surge bem no momento de alinhamento de expectativas. Desde a contratação, eu já contratei um colaborador dizendo o que ele precisa fazer, quais são as metas, objetivos, quais são os próximos passos da carreira dele.
o que é que ele precisa fazer para ir bem, certo? E aí a gente vai avaliar como que ele está reagindo a esse alinhamento de expectativas. Será que ele realmente está cumprindo o que foi esperado? Será que ele está fazendo mais do que isso? E o período de avaliação de desempenho ele serve muito para isso, para a gente ter questionários, né, de respostas de pares, líderes, liderados, enfim, como seja a definição de cada empresa. Mas aí ele tem aquele momento de avaliação de desempenho. E aí, a partir daquele resultado de avaliação de desempenho, a gente faz uma construção de PDI, né? Que é para a gente conseguir identificar os pontos fortes e os pontos de melhoria e a gente conseguir fortalecer e também melhorar aqueles pontos que precisam ser desenvolvidos, né? E aí, com essa construção de PDI, naquele ciclo pós-avaliação de desempenho, ele está lá fazendo, né? As atividades, ações para que ele possa desenvolver. E quem não entende a sigla de PDI, é um plano de desenvolvimento individual, que é um plano de ações para o seu desenvolvimento próprio, certo? E aí, ao longo desse ciclo, os feedbacks eles precisam ser contínuos. Então, eu não posso dar só um feedback ali depois da avaliação de desempenho e nunca mais dar outro feedback, né? Porque a gente precisa sempre ficar recalculando a rota junto com o colaborador. Então, outro passo do ciclo de gestão de desempenho são os feedbacks contínuos. Então, entenda qual é a melhor forma de periodicidade dentro da sua empresa. Quinzenal, mensal, como que melhor funciona aí dentro, mas que eles precisam ocorrer e que os colaboradores saibam que eles vão ter aquele retorno naquele momento em específico e não só no momento de avaliação de desempenho, certo? E aí a gente retorna para o ciclo de continuar aí alinhamento de expectativa, avaliação de desempenho, PDI, feedbacks, né? E aí eu sempre sugiro também de fazer um momento entre o ciclo, se você faz uma avaliação de desempenho semestral, no terceiro mês, depois de 3 meses, faz um feedback de checkpoint, tipo, para garantir que aqueles alinhamentos de expectativas que foram dados após o feedback da avaliação de desempenho estão sendo cumpridos, estão sendo procurados, né? Então, é importante ter esse momento aí de check, né? Check de sanidade, ver se tá todo mundo indo bem, né? De acordo com as suas expectativas e o que era combinado aí de fortalecer e identificar pontos de melhoria, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre as etapas da avaliação de desempenho e eu te espero lá.